Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa se inicia aqui e estou trazendo uma convidada maravilhosa, a Mara, aqui, ó, que vocês estão vendo aqui do ladinho. Mas antes de começar, produção, roda a vinheta aí. E voltamos aqui para iniciar essa entrevista com a Mara Esther da Silva, que está aqui com a gente, e vai ser um bate-papo muito bacana, muito conhecimento. Ela tem uma bagagem riquíssima aqui de histórias, gente. Mara, obrigada por ter aceito esse convite e estar aqui gravando, conversando com a gente na TV Interior, viu? Eu que agradeço. Ai, que encanto, gente, ó, eu vou falar um pouquinho da Mara aqui, viu? A Mara, ela é repleta de força feminina, ela tem um propósito, gente, uma história que vai inspirar a todos. Vamos conhecer essa mulher que, sabe o que ela planta? Coragem, justiça e acolhimento por onde ela passa. Já tá vendo aí, né? A vibe forte aí, hein? A Mara é professora, ela é pedagoga, líder comunitária, defensora de quê? De quem? De nós, mulheres, gente. E ainda ela preside o Conselho de Segurança de uma cidade em crescimento, que ela vai contar aqui pra gente. Hoje, aqui no Semeando Conexões, a gente vai conhecer quem é essa mulher poderosa. E no primeiro bloco, Mara, eu vou falar um pouquinho das suas raízes e vou falar também das suas escolhas de vida, tá bom? Sim. Por que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Porque eu quero conhecer essa base sua trajetória, mostrar para os telespectadores quem é a Mara e as suas escolhas e os seus valores. Então, já vou soltar aqui uma pergunta e vamos lá, Mara, vamos já começar, que tá todo mundo curioso. Você nasceu em Lorena, né? Sou da cidade de Lorena. E no interior de São Paulo. E que lembranças você traz da sua infância que ajudaram a formar essa mulher forte? Sou da cidade de Lorena, do Vale Paraíba. Né? Olha! A minha família, majoritariamente, são mulheres, muitas mulheres. Então, a força vem das mulheres. Né? Das mulheres dentro da família? Minha avó, maravilhosa, minha avó sempre criou a gente assim, com propósito, com raízes, sabe? Eu perdi minha mãe muito cedo, minha mãe morreu, eu tinha 15 anos, passou uns 2 anos, meu pai morreu. Então, a gente foi morar na casa da minha avó. Eu sou de 5 filhos, eu sou a mais velha. Olha. E a minha mãe, quando morreu, ela deixou 2 coisas para eu fazer. Uma, que era não parar de estudar e não deixar as meninas parar de estudar, porque nós somos em 4 meninas e 1 menino. E para dar vacina. Olha. Vacinar a Paulinha, que era minha irmã, a caçula, iria fazer 5 anos. Então, uma diferença grande. Eu com 15, ela com 5, e tinha os do meio, né? Com 14, com 12, com 9, e assim, consistente. Então, a minha força vem daí. Meu Deus, que maravilha, gente. Então, era 4 mulheres, e um homem lá. Olha, já tem. E as primas, né? E as primas, a família forte. E as tias. E as tias também. Então, majoritariamente, não que não tenha homens, mas nós, mulheres, somos mais. Então a força já estava lá. Das mulheres. E o que você vê, o que te fez escolher, Mara, a educação como profissão? Quando a minha mãe morreu, igual eu falei para você, eu tinha 15 anos, a minha intenção era fazer técnico de enfermagem. Mas a minha mãe era professora da rede estadual. Ela já era professora. E minha mãe foi vereadora na minha cidade, Lorena. Foi a primeira mulher vereadora da minha cidade. E ela queria que eu fizesse magistério. E eu queria fazer enfermagem. Então, quando ela morreu e falou, não para de estudar, foi o que eu fiz. Eu fui fazer o magistério de manhã e fui fazer o técnico de enfermagem à noite. Nossa. Então, assim, eu levei 2 cursos ao mesmo tempo.
E depois, quando eu terminei, eu optei mesmo pela educação. Para educação. Acabei saindo mesmo da área da enfermagem, trabalhei 5 anos como técnica de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de Lorena, mas depois eu optei pela educação. Daí eu fui fazer faculdade de educação física, e aí me encontrei também, né? Na educação. Na educação física. Nessa área educacional. Na educação. Olha que legal, gente. Na verdade, você honrou, né, para a mamãe, né, Sim. fazendo a enfermagem. Só que não era essa aptidão, não era o coraçãozinho seu não estava todo cheio. Todo cheio. Então a educação preencheu. Olha, então vale a pena estudar, né, Mara? Muito. Tá vendo, gente? Fica a dica aí. Estudem sempre, porque vale a pena nessa caminhada, né, Mara? Transformação só vem por conta da educação, não tem outro caminho. Tá vendo? Olha a referência aqui. E como foi ser essa jornada sua como professora, como pedagoga? Conta para nós. Como eu me formei lá, saí da cidade de Lorena, fui para São José dos Campos, que é do Vale do Paraíba também, não sei se você conhece. Não. É uma cidade grande, inclusive, quase igual Campinas, muitas indústrias, muita oportunidade de trabalho também. Então, eu trabalhei lá por 7 anos. E a educação me trouxe, assim, muitas oportunidades. Abriu mais o leque. Mais o leque, porque daí você faz um concurso, você é aprovada no concurso, você começa a conhecer outras pessoas, você, dentro da educação, alguns segmentos, e a vontade de criar, porque a educação não é só ensinar. Eu sou professora de educação física, mas eu faço brinquedo pedagógico. Você leva o lúdico lá. Exatamente, eu levo o lúdico. Então, eu crio brinquedos pedagógicos, então quando eu dava aula, porque você sabe que a escola do estado, às vezes, não tem tanto material, você às vezes tem que criar. Então, a criação, a criatividade também, foi uma coisa bacana para mim, porque eu tinha que criar. Então, muitas oportunidades. Então, abriu mesmo o leque para tudo isso. Para tudo isso. E depois eu fui fazer pedagogia. Foi se especializando. Sim, me especializar. E assim, caminhando. Então, eu me especializei em jogos e brincadeiras da cultura popular, que é a minha área específica. Tipo, né? Aquela brincadeira das 5 Marias, que tem, né? Que tinha muito disso, exatamente. Né? Então, e tinha que criar mesmo, ser criativo para isso, né? E focada nas brincadeiras indígenas e da cultura africana, porque são as brincadeiras que menos a gente trabalha nas escolas. Sim, que menos, né? Que não menos. Se vê tanto. Não se vê. Olha que legal. E aí eu crio jogos. Olha, e isso era que época, Mara? Nossa, eu me formei em 88. Eu já aposentei do Estado, gente. Já aposentei do Estado em 2016 e aposentei da Prefeitura ano passado. Que eu era concursado na Prefeitura também. Municipal, então. Aí eu aposentei nas duas. Gente, 88, e ela tem essas lembranças maravilhosas, tá vendo como vale a pena, como muito. Marca essa positividade. Na verdade, o programa já tá, né, o nome do programa, Semeando Conexões. A sementinha dela lá atrás, olha, ela tá trazendo nos tempos atuais como referências. Sim. Parabéns, Mara, que bacana. E qual, já vou jogar mais uma pergunta aqui, porque já tô ficando super curiosa. Qual foi o maior aprendizado que a sala de aula te deixou? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é importante. E o que você carrega até hoje nas outras áreas da sua vida? Se essa educação, né, dessa trajetória sua da educação, está sendo semeada, você está carregando ela? Sim, porque assim, o principal que a gente tem que ter é a escuta. Nenhuma escola, são diferentes. A gente trabalha muito com a diversidade. Muito. Perfeita colocação, você entendeu? Isso mesmo. Então, a escuta é fundamental para a gente desenvolver um trabalho bacana. Porque se você não tiver, fica muito complicado de trabalhar. E tem que saber escutar, né? E tem que saber escutar. Porque às vezes o que eu vou proporcionar numa escola não vai ser a mesma coisa do que a outra. São públicos diferentes, digamos assim, né? E tem que adaptar. Tem que adaptar. E às vezes você vai com uma atividade já pensada, planejada, chegar lá, você tem que mudar. Você tem que mudar, porque às vezes não encaixou, porque aconteceu algum problema.
Então, isso tem que ter uma ginga aí Exatamente. para poder caminhar e ter sucesso e semeando Isso. de uma maneira mais eficaz, né, Exatamente. Mara? Mas dentro disso que você falou, tem alguma coisa que você pegou salas de aulas, né? Ixi, Tem alguma coisa que marcou, falou, poxa, isso daqui eu levo para minha vida. sim. Quando eu casei, trabalhei em São José dos Campos 7 anos. Até então eu tinha criança especial, mas nunca tinha, na minha sala, nunca veio criança cega. Não tinha cego. Quando eu mudei para Hortolândia, tal, que eu trouxe a minha sede de São José dos Campos para Sumaré, porque Sumaré é responsável, que é a diretoria de ensino, né? Sim. Por Hortolândia. E o primeiro ano que eu peguei a escola ali no Jardim Amanda, tinha uma criança cega na sala, no 5º ano. Aí você ficou preocupada. Aí eu já pensei, como é que eu vou trabalhar com essa criança? Porque a faculdade, ela não dá, pelo menos na minha época, Não deu esse tinha esse suporte. preparo para trabalhar com criança especial cega. Aliás, com deficiência nenhuma, a gente tem que correr atrás. Sim. E como é educação física, é na quadra, era na quadra, né? Educação física era na quadra. Sim. O horário de educação física era estudava de manhã, tinha educação física à tarde, não era encaixado dentro do período não normal. era junto. Não era junto. Não. Agora, de uns anos para cá, que é junto. Sim. Antes, não. Era a criança estudava de manhã e tinha educação física à tarde. Quem é mais velha aí, eu 30 peguei essa anos, época. 35, sabe do que eu estou falando. Peguei essa época. E ele nossa, pensa num menino top. Ai, gente. E quando eu entrei na sala para me apresentar, falou, educação física, o horário vai ser esse. Ainda tinha separação. Meninos era um horário, turma de meninas e turma de meninos. Era separado? Eram separados. Nossa, eu não peguei essa época de separado, não. Sou antiga. Menina. E aí eu vi que ele estava com a cabeça abaixo, eu peguei e falei, aí ele levantou a mão, mas eu não tinha percebido que ele era cego, porque estava lá sentadinho. Aí ele levantou a mão, falei, pode falar, queria perguntar alguma coisa, ele falou, eu tenho um probleminha, ele falou um probleminha, ele não falou um problema, ele falou, eu tenho um probleminha, e eu vou vir na aula de educação física. Eu falei, mas qual é o probleminha, né? Eu falei, depois eu vou vir até atestado médico, eu sou cego. Aí quando eu vi realmente o olho dele branco. Todo branquinho. Falei, meu Deus. Aí fui na diretoria de ensino para falar, porque era justamente no ano onde todas as inclusões foram para dentro da escola. E foi muito bom eu ter ido lá, porque a diretoria de ensino me mandou para São Paulo, chama CAPES, o espaço. Lá eles não ensinam a gente a trabalhar com a criança, mas eles ensinam a aceitar as limitações. Porque eu também sou limitada, você é limitada. Sim, todos nós somos limitados, não existe. Não. Todo mundo alguma coisa é. Sim. Mas foi um dos meus melhores alunos. Hoje ele cresceu, eu ensinei a estudar bola, ensinei a bater ele bola. tinha que idade? Só pra gente ter uma 12, noção. 13 anos. 11 anos, porque ele estava no 5º ano. 11 Lucas, aninhos. isso, 11. E foi muito bom, que eu ensinei ele a chutar bola. Ele que falava para mim que tinha uma loja em São Paulo chamada Laramara, que lá que vende os produtos para crianças, para pessoas especiais. Eles vão falando, por isso que a escuta é boa. Eles foram te ajudando, Ele me ajudou, ele me orientou. Se qualificando, né? Exatamente. E você vai tomando gosto, vai tomando amor pelo, né? Sim. Hoje ele é um homem, fez concurso na Federal, ele passou no concurso, ele ganha mais que eu. Que exemplo! Ele ganha mais que eu. Ele ganha mais que eu. Mara, que lindo! E ele, de Hortolândia, aí passou no concurso, foi embora. Então você teve contato com ele até? Tenho até hoje. Até hoje? Até hoje, porque o irmão dele, o Anadilson, trabalha, participa da feirinha de artesanato que eu toco lá no meu bairro, que eu vou falar sobre a feirinha, eu acho aí. Sim, vamos falar. É casado com a Maiane, que é cega também. A Maiane não tem nenhum globo ocular, ela usa prótese. Então, a relação de família, desde lá de trás, da década de 90, até hoje. Então, quando ele vem para Hortolândia, professora Mara, aí ele liga, eu vou lá ver ele. Nossa. Então, criou esse vínculo de amizade, entendeu? Não só com ele, mas com a família. Que o irmão lindo. também é cego. O irmão Que também é cego. É um lindo. problema genético, sabe? Sim, sim. Então, ele é cego, o irmão é cego. Então, assim, falei, olha,
E aí marcou. E a escuta é fundamental, porque para eu trabalhar com ele, eu tinha que ouvir. Como é que eu vou trabalhar? O que eu tenho que fazer? Cheguei a furar bola de borracha para colocar a tampinha de garrafa para fazer barulho, para ele poder ouvir, poder correr atrás da bola. Cara, que lindo! Que linda história. Gente, fiquei encantada. Essa história eu não sabia, hein? Tá vendo? Acho que eu vou ficar bastante surpresa com mais histórias suas aí. Olha que encanto, né, gente? Tá vendo? Eu acho que não precisa ter papel, apenas qualificar no papel. Gente, essa vivência, como a Mara repetiu aqui, a escuta é uma das maiores qualificações na vida da gente, né, Mara? Muito, 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 muito. Que exemplo lindo. E como agora eu vou falar, porque aí você já disse antes que se aposentou, né? Sim. Como foi essa decisão sua de se aposentar da educação formal, né? E como a vida te chamou para novos propósitos, gente, que ela tem uma cartilha, né? Uma não, é várias, viu? De propósitos, execuções, trabalhos, que vai ser tudo contado aqui. Mas conta pra gente, como que foi essa decisão sua? Na verdade, eu sempre fiz trabalho social, sempre. Sempre arrumando alguma coisa para fazer. Agora, o aposentar, por conta da idade, por conta do tempo de serviço. Então veio mesmo. Veio porque tinha que vir, né? Então, trabalhei 27 anos no Estado. 27 anos. Passei 2 anos ainda, porque... não tinha tirado licença prêmio, regularizá-la, não sei o quê. E o ano passado eu aposentei da prefeitura com 20 e poucos anos também, 25 anos Menina. E dá uma dorzinha quando fala, poxa, agora eu vou me aposentar, não é mais esse foco que eu vou ficar no dia a dia, é outro. Você fica sentida? Não, porque eu continuo na educação, né? Então eu continuo na educação. E eu sou bem desligada, assim, Eu penso que a nossa vida é como se fosse um livro, né? Então, assim, deu para mim ali. Eu virei a página. Então, agora é outro momento, é outro processo, é outra cabeça, é outra coisa. E até porque tem que sair para dar oportunidades para os jovens, né? Se eu ficar o tempo todo lá, como é que o jovem está formando hoje, vai entrar? Não tem como, tem que sair. Tem um tempo, né? A gente tem um tempo. Eu sou bem desencanada. Entendi. Aí uma vez a pessoa perguntou, você não tem medo de morrer? Eu falei, não, você não tem medo, negócio da morte, você tem medo? Eu falei, não, a hora que tiver que vir, vai ter que vir e tem que encarar com naturalidade. É que a gente não está preparado, as pessoas não estão preparadas, né? A gente não tem uma resposta para isso. Exatamente, né? Então minha vida foi assim, perdi mãe, perdi pai, tive que criar minhas irmãs junto com a minha avó lá, todo mundo estudou, todo mundo formada, minha irmã é psicóloga, outra é professora na PAI, concursada na Prefeitura de Hortolândia, a outra é professora de artes, o outro trabalha na Prefeitura, todo mundo concursado. Olha que orgulho, deixou um orgulho para a mamãe aí. Deixou tudo bonitinho. Então, é assim, são os momentos, né? A vida da gente é feita de capítulos, eu falo. Tá certo. Agora, então, meu capítulo, virei. É outro. E eu estou na educação, eu faço brinquedo pedagógico, eu vou em alguns lugares apresentar, eu fui convidada para apresentar os trabalhos que eu faço. Eu estou no Instituto Federal, lá tocando um curso, que é a educação. Então, assim, não sinto falta. Tá no sangue isso, né? E como o concurso que eu fiz em Hortolândia, a minha sede era no meu bairro, então eu dei aula ali para as crianças, foram todos meus alunos ali. Estão todos ali. E hoje mesmo eu passo na rua e digo, professora. E lembra de você. Dei aula para os pais das crianças. Entendeu? Então tem pai e mãe lá que eu dei aula para elas. Então ficou referência mesmo. Referência. Tanto que no Hortolendo deste ano, sabe que no Hortolendo tem um Hortolendo. Sim. A escola precisava pegar a minha história de vida e fizeram um filme, né? Aí fizeram lá para apresentar. Jura? Tudinho bonito, assim. Ai, minha história, desde quando eu nasci, até quando eu aposentei. Então é referência, tá vendo? É referência. A Mara ficou a referência mesmo, tanto dos trabalhos e tanto lá no município de Hortolândia, viu, gente? Se falar lá, chegar lá, pisou em Hortolândia, perguntar sobre a Mara, gente, não precisa nem falar de sobrenome, já sabe que é ela. Ai, que lindo, que lindo. Você mora mesmo em Hortolândia, né, Mara? Moro em Hortolândia há 30 anos. 30 anos lá. Então, você mora quando ainda era Sumaré ou não? Não, né? Porque Hortolândia tem 34, né? Já tinha, tá certo. Mas eu comprei a casa em 91. Em 91. Então, você era
Eu comprei a casa, mas não mudei. Fui reformar, porque o bairro era novo, aquela coisa toda. Então, depois 94, 97, 96 eu mudei pra lá. Nossa, então tem história. Gente, tá maravilhoso esse bloco, mas ó, tá recheadinho aqui de coisa. Eu vou chamar um intervalo pra gente tomar uma aguinha aqui e a gente já volta. Até mais, hein? Não saia daí. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Tá vendo como foi rapidinho o intervalo, gente? A gente tomou uma aguinha aqui tão rápida, né, Mara? Porque eu não quero perder nada, gente. Eu quero passar tudo para vocês aqui. E agora, nesse bloco, nesse segundo bloco aqui, a gente vai conversar e conhecer um pouco mais dos trabalhos da Mara, que a gente vai falar dessas vozes das mulheres, né? Que a Mara, ela predomina muito isso, nessa força, nesse ativismo, nessa defesa, né, dos direitos das mulheres. Gente, ó, é incrível o que ela vai falar aqui pra gente, porque ela vai abordar atuações sociais, né, que ela faz, em especial como promotora legal popular. Gente, grava esse nome, que vocês vão ficar curiosos e vão querer fazer, viu? E líder de projetos femininos, a Mara também tem essa liderança. E eu já vou deixar aqui, Mara, uma pergunta, que o que é ser promotora legal popular e o que te motivou a entrar nessa luta? Na verdade, conta um pouquinho para nós
Gente, eu já vou revelar aqui. Eu sou uma aluna da Mara, né? Eu faço esse curso que a Mara vai falar aqui, que eu estou eu estou encantada, porque a gente aprende muitas coisas. Às vezes nós mulheres, Mara, a gente vai lá, entra no curso, faz a inscrição, entra, e já pensa que sabe tudo. Gente, eu pensei que eu sabia tudo. Não sabia de nada. E a gente vai saber e aprende através desse curso que a Mara vai falar um pouquinho. O que que é o PLP, Mara? As promotoras legais populares já fazem 30 anos que está no Brasil, esse projeto. É um programa. Então, várias cidades, principalmente no estado de São Paulo, tem muitas cidades que têm promotores legais populares, PLPs. Promotora não é promotora de justiça, é promotora de promover. Tá? E o que é ser uma promotora legal popular? Aprendizado é constante. Não é porque eu sou coordenadora do curso que eu sei tudo, eu não sei tudo. E se você vai no curso, você vê que toda aula é uma pessoa diferente para falar sobre as experiências, para falar sobre a legislação, sobre os direitos das mulheres, para falar sobre essa rede de apoio que a gente tem que ter, para falar sobre os equipamentos que o município tem para poder atender essa mulher num momento de violência. A gente faz um levantamento do feminicídio no município. Olha só, gente. Né? A gente tem muito, né, Mara? A gente acompanha, às vezes, alguém. Se você traz uma pessoa, olha, fulana, ou uma vizinha, o que ela tem que fazer? A gente sabe orientar. Então, esse curso é para a gente orientar. O que a mulher tem que fazer? Onde ela tem que ir? Qual é a postura dela? Não é ir lá querer resolver tudo, querer ser a justiça, porque fez o curso, gente. Não é por aí, hein? Não é. Nós não vamos lá. Mas a gente orienta, a gente acolhe, a gente leva. A gente tem um canal já formado com a Delegacia da Mulher, com a assistência social. Já tem contatos, né? Com o CRAM. Os equipamentos do município, a gente tem acesso. Então fica muito mais fácil a gente acolher e fazer essa rede de proteção para essa mulher. Porque às vezes passa por necessidades alimentares, então a gente consegue juntar naquele momento, né, fragilizado da pessoa, uma cesta básica, de repente, que ela está precisando. Falar com o conselho tutelar, porque quando uma mulher é violentada, não é só ela, é a família toda, principalmente se tem filhos. E violência não é só violência física, que você já viu. Sim. Existem N violências. Muitas, gente, muitas. Né? Quando chega de fato a violência da agressão física, porque já extrapolou todas as outras violências, né? E algumas, a psicológica, tudo. E, infelizmente, às vezes, acontece feminicídio. Que é o que a gente não espera. É o que a gente não quer. Que tinha que zerar. Isso é uma coisa, assim, fora do normal. Eu não acho que isso é uma coisa normal, sabe? Não, então, assim, a lei de 1988, a Constituição, fala que não pode matar. Não pode matar nada, não pode matar criança, não pode matar adulto, não pode matar velho, não pode matar ninguém. Então teve que criar uma lei específica do feminicídio pelo alto índice de morte de gênero, que são as mulheres. E mulheres trans também, a gente tem que falar. Deixa claro aqui, viu, também a questão das mulheres trans, né? Que também são muito violentadas, mortas, né? E o índice, assim, de mulheres brancas e negras, brancas também. Não tem classe social a violência, viu, gente? Vai desde aquela que não tem recurso financeiro até aquela que tem muito dinheiro. E às vezes até formação acadêmica. É isso aí. Só que as mulheres negras são as mais violentadas. E quando eu falo de violência, eu não falo só de violência física. É violência patrimonial, é violência social, é violência alimentar, é violência de gênero, é violência de tudo que possa imaginar. Tem muita coisa, né? Mara? No curso tem muita coisa para a gente ler, para estudar e aprender, né, Mara? E esse curso é bom porque você vai multiplicar. Então a rede é essa. O que você vai aprender, que você aprende lá, você vai multiplicar. E você vai aprender mais. Às vezes não vai aprender tudo lá, mas a sua vivência. Na prática, né? Na sua escuta. Na escuta. Você vai aprendendo. Então, a nossa vida é um eterno aprendizado. Um eterno aprendizado. Sempre tem um livro com as páginas brancas para ser escritas. Né? Exatamente. Ai, tá vendo, gente, como é bacana esse curso, todo ano tem, né, no município, né,
com inscrições, né, Mara? Através de inscrição, né, link. Exatamente. E tem os apoios, né, também junto no curso, né? Nós temos uma parceria com o Instituto Federal, Campus Hortolândia. Acho que é uma das únicas instituições, o Instituto Federal, que tem esse curso como extensão. Nós fizemos uma parceria com o Instituto Federal, porque a diretora do Instituto Federal, a Carol Jane, maravilhosa. Linda, um beijão para Carol. Exatamente. Ela abraçou carinhosamente. Nossa, a Carol, muito humana. Recentemente recebeu uma honraria, uma homenagem, viu, gente? Então, a Carol, realmente, ela é um espelho para esses projetos. Exatamente. Né? E não justifica a violência contra a mulher. Porque se você não é mulher, você é homem, você veio de uma mulher. Nasceu da onde, gente? Nasceu de uma mulher. Perfeito. Nasceu de uma mulher, não tem jeito. E por que quer ser mais, né? E a questão da igualdade é uma coisa muito assim, relativa, vamos falar assim, na minha cabeça, né? Fala que todos não são iguais. Mas, na verdade, na prática, sabemos que não. Não. Né? As mulheres querem ser iguais aos homens. A gente não quer ser igual ao homem. A gente quer equidade. Equidade. Em direitos, entendeu? Se você pode, a gente também pode. E poder não falar não quero mais. E não morrer por conta disso, né? E dá para caminhar junto, né? Dá para caminhar junto. Dá para trabalhar junto. Dá para fazer todo esse cuidado junto. Então, realmente, exatamente, o que você frisou aqui, que as mulheres, elas não querem ser mais que o homem, que ninguém. A gente quer essa equidade, a gente quer igualar os direitos, a gente quer estar junto. Exatamente. Né? Aonde ele pode estar, a gente também pode estar e gostaria de estar contribuindo, né? Sim, porque o curso não é porque as mulheres não gostam de homens, inclusive nós gostamos, é óbvio. Eu tenho 3 filhos, meninos, sou mãe de 3. Olha. 3 homens. Não é isso, é a questão do respeito. Né? É isso mesmo. Perfeita colocação. Então, gente, o PLP vale a pena fazer esse curso. É um curso que dura 1 ano, né? São, na verdade, de 8 a quase 9 meses, né? Ah lá. Não é curto o curso, não. É uma extensão mesmo. E certifica, né? Certifica, totalmente gratuito. Ah lá. E procura aí o Instituto Federal, o ano que vem vai abrir novas inscrições, novos grupos, e façam sim que vale a pena, porque eu estou fazendo e estou adorando, viu? Mara, agora, como que você enxerga a importância, que você fala bastante dessa escuta, a importância da escuta ativa e desse acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade? Como que você vê isso? Pode falar pra gente? A escuta é fundamental para a gente construir um relacionamento. Se não escuta, a gente não consegue se relacionar. É dentro de casa, é fora de casa, não tem que ter essa escuta, né? Em todos os segmentos, em todos os momentos, né? Sim. Então, a escuta, ela é fundamental, a escuta ativa, para a gente poder fazer a nossa troca. Eu poder te ouvir, te entender, sem julgamento. Sim. Né? Você também me entender, sem julgar. Para a gente poder chegar num bom senso comum, aí, né? Um bom senso, entendeu? Sim. Então, compreender a necessidade do outro, da outra. Então, por isso que é importante. Por conta do relacionamento. Você vê que hoje nós vivemos num mundo, no século XXI, gente, que não era para ter guerra. Não era para ter guerra. Concordo. Não era para ter guerra. Eu falo, se o mundo fosse dominado, fosse o poder estivesse na mão das mulheres, não teria guerra, porque nós vamos mandar nossos filhos para a guerra. Eu não ia mandar meus filhos para a guerra. Nem eu mandar o meu. Então, quando a gente fala na escuta, saber o outro, a diferença do outro, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, né? Não. Mas em direitos, os direitos estão aí. Sim. Essa questão da guerra no mundo, vou falar guerra porque é o que está acontecendo. É o que está mais em Brasil alta aí, inteiro. né? Se tivesse a escutativa, né? De um compreender a cultura do outro, a religião do outro, briga-se por causa de religião, briga-se por causa de política, porque o outro quer ter mais poder que o outro. Gente, a gente vive num planeta único. Briga de status. De status.
né? Isso, uma coisa sem necessidade. Século XXI. É vergonhoso, né? Pessoas morrendo de fome, morrendo de doença, bomba caindo, matando criança. Gente, Pra quê, né? nossa, pra quê? É. Pra quê? Então, a questão da escuta é fundamental. Não estou falando só entre nós aqui, não. Governo, mundo Olha tem onde que vai a escutar. escuta, né? Vai muito mais além. Muito mais além. É. Como vai se relacionar bem se um não quer saber que o outro, do outro? Eu não respeito a sua cultura, eu não respeito o seu jeito, você não respeita meu jeito, você não respeita a minha cultura. Verdade, concordo. Então, não tem como. E tá muito crítico isso, né, Mara? Isso é muito. E até, olha só, até, às vezes até dentro da família, né? A escuta, né? Não tem, Exatamente. né? Às vezes um amigo que a escuta não vem a empatia junto e vira aquele bololô que a gente fala, gente, para que tudo E a isso? questão do respeito, né? As pessoas perderam um pouquinho a questão do respeito, Sim, né? sim, concordo. Olha que fantástico que a Mara deixou aqui pra gente, que vocês viram que desde o começo, essa palavra, a escuta, ela tá caminhando aqui com a gente, porque é isso que é o primordial, gente. É a escuta, que a escuta vem tudo, muita coisa junto. Vem o respeito, vem a empatia, vem a educação, vem tudo, né, Nem Mara? tudo. Eu não preciso concordar com você em determinadas coisas, Sim, mas eu tenho que te respeitar. sim. Silenciar, muitas vezes, né? Exatamente, até porque a gente não sabe tudo. Acabei de falar, ninguém é 100%, não Ninguém. existe ninguém é 100%, ninguém. É isso mesmo. Olha que legal. E além dessa militância, desse despertar aqui, dessa importância que você está falando para nós, Mara, você desenvolve projetos. Eu sei que você desenvolve vários projetos, você está em vários projetos, né? De empreendedorismo Isso, social, né? isso. Com mulheres, né? Dentro dessa vulnerabilidade. E você pode contar para a gente um pouco sobre desses projetos, porque também é importante, porque sai de uma escuta, né? Que você teve uma escuta, uma necessidade, fala, poxa, vou fazer parte desse projeto para poder ajudar. Exatamente. Conta para a gente um pouco desses projetos sociais, Sim. Mara. Eu moro em Hortolândia, no bairro São Sebastião, e fui presidente de uma associação de moradores por 8 anos. Dentro da associação de moradores, você sabe que no bairro existem pessoas que têm mais condições financeiras, as outras têm menos. Eu já dava aula na escola, que já era concursada na prefeitura, então eu já dava aula na escola do meu bairro. Então você sabe as necessidades, você tem um olhar assim, mais amplo. Sim, isso mesmo. Da situação do seu bairro, onde você está. Então eu vi a necessidade de fazer alguns projetos na escola. Por quê? Muitas famílias, principalmente vulneráveis na questão da alimentação. E a Prefeitura de Hortolândia tem um projeto muito bacana, que é do Banco de Alimentos. Sim, né? Forte, né? Forte. Eu não sei se os outros municípios têm, mas Hortolândia Nem todos tem. têm, viu? Mas Hortolândia tem. O que é esse Banco de Alimentos? A Prefeitura compra os alimentos da agricultura familiar. Pequenos agricultores, né? Os produtores ali da família. Produtores. Sumaré fornecia muito, tinha um assentamento ali, sim, sabe? Sim, alguns sim. lugares. Esses alimentos a prefeitura comprava, a gente se inscrevia, eu como associação, eu me inscrevia, outras entidades se inscreviam, até igrejas se inscreviam. Podia se inscrever, podia né? escrever, tendo CNPJ, Tudo certinho. coletivo podia escrever. E aí, uma vez por semana, a gente ia buscar esses alimentos lá no banco de alimentos. Então, aquele alimento... Gratuito ali, vocês iam retirar. Aqueles alimentos, era a feirinha do mês. A gente vai na feira, eu vou na feira toda sexta-feira. Sim. Então, você já compra fruta, legumes, verdura, para durar, assim, tipo, pelo menos 5 dias, né? E você faz... Tentar uma semana, mas a feirinha do mês. Então, vinha alface, banana, laranja, mandioca, abóbora. Nossa, era bem farto. É farto. É farto. É farto. Eu tenho fotos, coisa... Eu tinha aqui, acho que quase 30 caixas dessas de coisa. A gente encheu, eu ia com um carro, ia com 2 carros, a gente ia com 3 carros buscar. Então, só que você cadastrava 50 famílias. Tinha um limite? Limite, 50 famílias. Às vezes a gente passava um pouquinho, né? 50 famílias. Só que a sua família tem 5, a família da outra tem 2, a família do outro tem 9. Somando, dava assim, mais de 200 pessoas que você alimentava
semanalmente com fruta, legumes e verduras. Então, se sua família tem 2 pessoas, eu vou dar alimento Para para 2 pessoas, que é tudo aquele pelo menos uns 5 dias. Se a minha família tem 9, você vai levar uma quantidade maior. Multiplicar ali, né? Então, a gente arrumou um esqueminha lá de bolsas. A gente arrumou bolsa, então. Que legal. Aí eu já fazia na lista, tinha que fazer a lista, a quantidade de alimentos, já vinha Já na sabia lista. certinho cada família. Maria Aparecida, 7, então a gente montava todas as bolsas. Como se fosse um kit lá. E o kit, ela vinha trazer a bolsa vazia e já levava a bolsa cheia, porque já estava com o nome ali. Que Dava um legal. trampo, mas eu tinha as voluntárias na associação, você tem que fazer todo um trabalho, uma logística. Conjunto, Exatamente. Inclusive, eu levava até meus filhos para ajudar. E não sei quem vai, empresta o carro e a gente ia fazer aquilo. Mas era muito bom. Olha. E um dia veio uma carga, olha só como é que são as coisas. Veio uma carga de goiaba e banana. Mas foi assim, uma coisa extra. Não era do dia normal de buscar. Não era sempre. Não era sempre. Aí, ó, chegou uma carga aqui de goiaba e banana. Aí as entidades que quisessem buscar, podiam buscar, porque não era obrigada a buscar naquele dia, que não era o dia combinado. Mas eu ia. Tem pão, eu ia buscar. E colocava no grupo. Ó, chegou aí, elas iam buscar. A maioria mulheres. Todas mulheres, gente. Eu lembro, eu fiz banco de alimentos 6 anos. Eu posso falar para você que se tivesse 2 homens que iam buscar para a família, era muito. Todas mulheres, todas. Nossa, a força já estava desde aí, então, também. Quem que se preocupa com a alimentação são as mulheres. E esse dia chegou, e a mãe levou uma menininha, não sei se não teve escola, não sei. Ela levou uma menininha, a filha. E aí, a gente, quando vem essa, a gente não faz bolsa. Elas vêm, a gente vai dando o que tem para acabar, né? E a menininha puxou minha blusa, lembra até hoje? Ela puxou minha blusa. Ela falou que não queria goiaba nem banana, não. Ela queria maçã. Ela escolheu. Eu quero maçã. Eu falei, mas não tem maçã. Sabe quando cai uma fichinha assim, dá um insight? Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Por conta desse pedido. Por conta desse negócio de maçã. Não é mais fácil você ter o dinheiro para comprar o que você quer comer do que você ter que pegar o que tem? Aí me surgiu o curso de costura no Instituto Federal, muito antes das PLP. Eu fiz já uma parceria com o Instituto, porque a Carol queria uma entidade no Instituto Federal, que podia ser uma ONG, para fazer um projeto com a comunidade, porque o Instituto Federal ele é público. Todos os cursos lá são gratuitos. Tem engenharia, tem matemática, tudo tem gratuito. Muitos cursos técnicos, né? Tudo gratuito. E aí ela me chamou, eu falei, Carol, só se for curso de costura. Porque eu tenho mães que têm filhos especiais, que não conseguem sair para trabalhar, mas ela consegue fazer costura em casa, fazer uma reforma numa roupa, né? Colocar um zíper. Dá para fazer alguma coisa. Dá para trabalhar em casa. Aí ela concordou. Então eu tive que escolher, porque daí só podia 25. As coisas do limite. Das 50, meu Deus, você tinha que escolher. Tudo tem limite, esse que é ruim, né? Você tem que limitar. A limitação até hoje é assim, né? A limitação que é complicada. Eu tive que escolher as 25, geralmente as que mais precisavam, é óbvio. E elas fizeram o curso de costura. Quando acabou o curso, elas recebiam um valor para poder... Tinha uma bolsa. Uma bolsinha. Pouco, mas é uma bolsinha. Quando elas faziam teoria no Instituto Federal, a van levava, micro-ônibus levava, e fazia a prática na associação, porque daí nós temos parceria com a prefeitura. A prefeitura montou a sala lá, máquinas de costura, e a professora também. Então, elas fizeram curso de costura. Foi muito bom. Então, iniciou tudo com isso. E foi o primeiro curso do Instituto Federal. Então, surgiu de vocês o corte e costura, de modelagem. Quando acabou o curso, eu falei, gente, esse povo não pode ficar aí assim, não. Elas têm que devolver, porque eu penso assim, todos nós temos responsabilidade social. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Sim, todo mundo tem responsabilidade social. Não existe, todo mundo tem responsabilidade social. Sim. Elas receberam uma bolsinha, aprenderam. A gente tem que devolver isso para a comunidade. E morreu uma colega nossa lá do bairro, de câncer, sabe? Ela passava na frente de casa lá com os cachorrinhos, carequinha, assim, às vezes estava fila, punha um cachecolzinho, ela chamava Assunta. Eu ficava olhando ela, sempre que eu saía para a escola de manhã, ela estava passando. E ela acabou falecendo no tempo.
Aí eu falei, você quer saber? Aí eu não sei por que eu pensei nela quando acabou o curso de costura. Eu falei, nós vamos fazer turbantinho, cada um vai fazer um turbantinho, eu quero 50, então cada um tem que fazer 2. E nós vamos doar no CAISM, levar lá, deixa lá para a assistência social, distribui para quem está fazendo tratamento, você sabe que cai o cabelo, depois cresce, né? Aquela coisa toda. Lá eles dão peruca, né? Tem pessoas que dão lenço, a gente levava o turbantinho. Então esse projeto saiu daí. E eu sou consultora Natura, só que eu não vendia, eu só comprava. Você era consumidora. E a minha líder de negócio falou assim, Mara, por que você não escreve? Abriu o projeto da Coleira Natura, escreve. E foi justamente na época por causa da pandemia, começou a entrar a pandemia. Pandemia, nossa, entrou a pandemia. Como eu não estava indo para aula tudo online, eu tinha que gravar a educação física, passar no grupo da sala, para os pais fazerem, para as crianças fazerem, os pais aplicaram com as crianças. No último dia, ela me ligou, Mara, você escreveu? Eu falei, eu vou escrever agora. Estava nem lembrando do curso. Aí eu escrevi esse projeto do corte e costura, que a gente fazia os turbantinhos, já tinha levado, inclusive, um modelinho, até a Carol foi com a gente entregar, levei, mas eu nunca pensei na minha vida que aquilo ali ia dar uma repercussão. Eu escrevi no último dia, do meu jeito lá, mandei. Aí um dia eu tô fazendo caminhada na rua lá, aí toca o telefone, eu levei o celular para ver a hora. Olha, estamos ligando aqui da Natura, papá, do Projeto Acolher. Você foi classificada entre as 100. Foi 1.150 inscritas do Brasil inteiro. E eu fui classificada entre os 100. E aí vai ter entrevista. Desses 100, ela explicou. Nós vamos tirar 52. Aí eu fiquei entre as 52. Fez entrevista. E aí você foi? E dessas 52, teve todo o curso maravilhoso. Eu entrei uma Mara, saiu outra Mara. Juro, gente. O projeto da Coleira Natura, nossa, muito bom. Ela escolheram uma para gravar, para aparecer no Domingão do Hulk. E aí foi o meu projeto que apareceu. Lá no programa. No programa Domingão do Hulk. Foi muito bom, porque daí, desse projeto do turbante, tem as mães que não tinha filho especial e podia fazer outras coisas. Sim. Aí eu montei uma feirinha de artesanato. E eu coloquei o nome de Mãos Criativas. Que são mãos que criam, né? Sim. Criam várias coisas. Então, e mulheres. Todas mulheres. Todas mulheres. Todas mulheres. Gente, todas mulheres. Mara, sem querer cortar aqui a Mara, mas a gente vai continuar com essa história maravilhosa no próximo bloco. E a gente volta já já. Não saia daí que a gente continua. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. Se você quer ficar sabendo tudo o que acontece na região e em todo o Brasil, o lugar certo é do Calibre. Danilo Bueno traz a melhor informação em primeira mão para você. Calibre, de segunda a sexta, 12:30. Entretenimento e informação é aqui na TV IN. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança.
Navegue Internet. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. Gente, olha, voltamos rapidinho, ó, tô até errando aqui, mas eu queria que a Mara falasse o final dessa história maravilhosa que ela contou sobre esse projeto, sobre o empreendedorismo, sobre as forças das mulheres. Vocês viram que ela contou com essa junção, esse grupo das mulheres, com essa formação aí do corte e costura, com esse incentivo aí de fazer algo social, que é os lencinhos que foram, né, os turbantes que foram entregues também por ajudar outras mulheres. Então, vocês viram que isso também tem a escuta, né, Mara? Exatamente. E foi um exemplo, porque eu vejo ainda na cidade de Hortolândia, Mara, esse projeto continua, né, do curso do corte, costura e modelagem, o Instituto Federal, né, a Carol aí tá junto ainda, semeando com o exemplo que você iniciou. Exatamente, nós iniciamos, fomos primeiras. Ah lá. O nome do projeto é Costurando Oportunidades. Costurando Oportunidades. Que maravilha, olha. Gente, é tanta coisa que a gente gostaria de perguntar que acaba o tempo ficar tão pequenininho, viu, Mara? Mas eu queria ter 5 horas, 10 horas com você, que a gente não ia cansar aqui de conversar, porque é muita coisa gostosa. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho interessante, já que a gente contou sobre essa parte do empreendedorismo, falar também o que você poderia dizer, né? O que diria para as mulheres que querem liderar, que querem ainda se sentirem, que sentem ainda inseguras, que querem fazer algo, mas ainda não está tendo essa coragem, essa garra sua. Eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, uma mensagem assim que elas realmente podem abrir a porta, podem estar indo buscar mais conhecimento e deixar esses exemplos que você está deixando aqui. Uma palavra só, acreditar. Ah lá. Se você não acredita no seu projeto, quem vai acreditar? Então, a palavra é simples, pequena. É só acreditar. Tá vendo, sabe? gente? Olha essa só. É a dica. Acredite nos seus sonhos. Acredite em você, né, Mara? Que ela pode. E pode, né? Pode fazer o que ela quiser. Mesmo quem fala pra você, olha, você não consegue, você não pode. Não, é mentira. Porque pode. Acreditando em você, então... Pode. Nós podemos. Nós podemos tudo. Nós podemos. Gente, eu vou fazer um ping-pong aqui com a Mara, que esse ping-pong chama, vamos lá, ping-pong semeando o coração com a Mara. E eu vou fazer um encerramento aqui com essa leveza, com esse ping-pong leve, de humanidade e de espontaneidade, que a Mara deixou claro aqui, que ela tem essa carisma aqui com a gente. Então, o ping-pong tem que surgir sim. Então, em uma palavra, eu vou fazer uma pergunta e você fala em uma palavra aqui para nós. Uma mulher que te inspirou. Minha avó. E uma semente que você ainda quer plantar. Uma semente. Uma sementinha. É esperança que tudo vai melhorar. A gente tem que ter esperança, não tem jeito. E um lugar que te traz paz. Minha cidade, adoro ir para Lorena.
Vou para lá amanhã. Ah, ela vai para lá. Tem família lá ainda, minha então. família. Tá tudo lá? Tudo lá. Ah. Nasci, minhas amizades, tá tudo lá. Olha. Então, Não que eu não gosto de Hortolândia, né? Que eu adotei como cidade, mas cidade natal é outra coisa, raiz né? ali, né? Uma causa que você nunca vai abandonar, Mara. A causa dos direitos das mulheres, principalmente das mulheres negras, com deficiência, as que menos têm poder aquisitivo, sabe, as mulheres pobres, essa é a minha causa. Perfeito. E um conselho que você daria para as futuras gerações? Que é o futuro tá aí, né? Que nem eu tenho um filho, é o nosso futuro, minhas sobrinhas. Então, assim, tem um conselho que você poderia deixar aqui? Gente, mais amor, né? A gente fala assim, tu não tem amor, mas mais amor mesmo. A palavra é ter amor, paciência, né? Respeito, consideração, parar um pouquinho para pensar antes de agir impulsivamente. É o caminho. O amor. O amor. E quando a gente fala amor, a gente fala no tudo, viu? Fala em tudo, né? Tá tudo dentro, Tudo né? dentro. É igual quando fala o coração da mãe, né? Tudo cabe lá Tudo dentro. cabe. E se fosse uma flor? Qual flor que você seria, Mara? Acho que eu queria ser uma margarida. Acho tão bonitinha. Ah. Margarida é tão bonitinha, né? Mesmo. Ela é linda mesmo, eu gosto também. E se fosse uma música? Qual música que te marcou? Eu adoro Gonzaguinha. Eu fico com a pureza das crianças. Eu amo essa música. É linda. A letra é linda, né? É. E o que te emociona? Quando uma pessoa tem as dificuldades da vida, todo mundo tem. Sim. Mas quando ela consegue chegar naquilo que ela esperava, nossa, é muito emocionante, né? Ai, é mesmo. Pensando assim, é verdade. E uma palavra que vai definir a sua trajetória? Eu vou falar que é fortaleza, gente, porque às vezes a gente não foi fácil. Minha vida não foi fácil, não. Não foi fácil por perder os pais muito novos, não foi fácil por ter que criar minhas irmãs, eu ser a mais velha, não foi fácil chegar onde eu cheguei. Tá certo. Estudar, não foi fácil. Então, a fortaleza. Fortaleza. E por ser uma mulher negra, nem em todos os espaços as pessoas acham que a gente cabe. Sim. Né? Então, às vezes, eu tenho que me impor para estar naquele espaço. E às vezes eu sou a única. E tem que ser forte. E tem que ser forte. Uma palavra, então, a fortaleza, gente, é a que define a trajetória da Mara. Muito bonito. E por fim, Mara, o que é para você esse nome aqui, o nome do programa, Semeando Conexões? O que seria para você? Semeando Conexões, para mim, é uma rede. É uma rede de relacionamentos, é uma rede de escuta, é uma rede de contribuir com o outro, é uma rede de bate-papo, é uma rede de conhecimento, é uma rede. Ai, que lindo! Olha, gente, são palavras maravilhosas. Às vezes a gente não consegue nem falar uma, mas uma sempre vem muitas junto e deixam exemplos. Mara, eu vou deixar uma mensagem aqui para você, porque até então eu já agradeço, gratidão por você aceitar, dar aquele aceite. Gente, ela não pensou nem duas vezes, eu vou. E olha que ela é ocupada, mas ela falou, Michele, pode deixar, eu vou. E ela veio com todo esse carinho, com essa carisma, com esse coração enorme que ela tem. Eu me emociono às vezes até escutando nas suas aulas algumas palavras suas, porque marca mesmo no coração da gente. E eu tenho só gratidão a essa oportunidade por estar ao seu lado, por ter te conhecido e por você estar aqui semeando comigo, né? E você é a prova viva de que quando uma mulher se levanta, ela leva muitas com ela. Exatamente. Obrigado por você compartilhar sua jornada com tanta verdade, que realmente tudo saiu do seu coração. Que essa conversa inspire vocês aí, telespectadores, aí do outro ladinho, mais lideranças, mais mulheres nesse comando, mais empatia, mais conexões para esse Brasilzão fora. Mulheres, vamos nos unir mais, vamos agarrar mais essas oportunidades, porque a gente é forte, né, Mara? E obrigado por semear conosco
hoje e sempre, porque ó, não parou por aqui, porque eu vou te procurar mais ainda, porque a gente tem muita coisa aqui, podemos gravar mais vezes, porque eu sei que 1 hora é muito pouco, né? Eu que agradeço. Você quer deixar alguma palavra? Eu quero deixar uma frase só da Angela Davis, que ela era filósofa, adoro ela, e ativista. Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Isso aí, olha que perfeito. Bom, linda mensagem. Eu ganhei de presente, gente, de uma pessoa tão especial, ó, ela me deu. Fofa. E eu falei, não, eu vou levar, né? Porque uma pessoa especial, uma blusa especial também. E muito obrigada por esse carinho. E obrigada e gratidão. E a todos vocês, um beijão. E até mais, gente! Tchau.